Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Meu nome é André Pimentel e sempre às suas ordens. Se inscrevam, comentem. Olha, não deixe também de apertar o sininho embaixo não, porque o YouTube ele tem a mania de avisar a todos que se inscrevem e apertam o sininho, de avisar, olha, a Graça Pura está no ar. Então não percam isso aí, tá bom, queridos? Nós vamos fazer o entendimento, a princípio, como foram sendo alterados os textos bíblicos. E depois disso nós vamos passar a essa parte da ceia, que é o nosso assunto principal, tá bom? Mas antes, para que você tenha um entendimento como foi chegando os livros. O Antigo Testamento são um conjunto de livros escritos pelos judeus antigos, né? E basicamente foram escritos o quê? Em duas línguas, em hebraico e em aramaico. A primeira Bíblia a ser formatada foi pelos judeus, chamado Taná, onde tem lá o Pentateuco, os livros históricos, profetas, livros poéticos. Enfim, é basicamente o Antigo Testamento. Então, em um determinado momento da história, houve um interesse da Grécia, quando ela dominava o mundo junto com os macedônios, lá por volta do século III a.C., de dar uma atualizada nos livros daqueles tempos, né? Então, como a Taná, a Bíblia judaica, era muito popular nessa época, então eles resolveram pegar, né, e traduzir a linguagem hebraica, esse livro em linguagem hebraica, para o grego. E um rei chamado Ptolomeu II reuniu 72 judeus, provavelmente eram sábios, né, pessoas que entendiam, eu digo fariseus, saduceus, e pegaram todo o Antigo Testamento e traduziram do hebraico para o grego em apenas 72 dias. Então, nesta tradução já houve muitas diferenças, muitas mudanças. Se você pegar hoje a Bíblia judaica, que é a Taná, e comparar com o Antigo Testamento que nós conhecemos, você verá que tem muitas alterações. Há livros, por exemplo, na Taná, que não tem no Antigo Testamento. Então, na verdade, houve alterações. Queridos, é claro que isso é bastante compreensível, porque o conhecimento que se tinha sobre todas as coisas é diferente, por exemplo, do entendimento que temos hoje. Olha, as traduções geralmente quando se fazem, você pega de uma língua para jogar em outra língua, existe uma certa diferença. Antigamente, não existiam regras tão rígidas para se interpretar um texto como nós temos hoje. Por exemplo, só para ter uma ideia, hoje tem que se obedecer certas regras gramaticais. E naqueles dias era tudo muito precário, porque era o começo do mundo. Nós podemos notar que nos dias de hoje, a diferença que há entre a legenda de um filme estrangeiro, acho que todos que já viram um filme sabem como funciona. Se você pegar a legenda, deixar o filme lá em legenda e você ouvir a dublagem, você vai notar que tem certas palavras, talvez por serem muito longas, né? Então, quando se dubla para o português, a palavra em português, eles têm que mudar aquela palavra. Eles têm que pegar uma palavrinha que encaixe dentro do contexto. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Por isso que quando a gente vê um filme dublado e lendo embaixo, você nota essas diferenças, entendeu? Então, naquela época, o entendimento daquela época era bem rudimentar, mas era o melhor que tinha naquela época. E o Novo Testamento, André, foi escrito em qual língua? Bom, primeiro vimos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em grego, tá? Sendo que temos que levar em consideração alguns pontos. Apesar de terem sido escritos em grego, estes homens que falaram sobre o Novo Testamento, que escreveram o Novo Testamento, quer dizer, eles eram judeus, eram homens judeus. Então, quando eles se referiam às coisas espirituais, eles pensavam o quê? De forma judaica e não de forma grega. Porque a Grécia, ela por si só, ela tem muitas histórias. É o berço, é um dos berços da civilização de conhecimento, é a Grécia, até os dias de hoje. Então, para os judeus daquela época, eles pensavam na religião judaica. Sendo que quando foi
traduzido, isso teve que compor ali o grego, e daí tornou-se muitas alterações sendo necessárias. Jesus de Nazaré foi o único que não escreveu livro nenhum. Os livros que narram a história de Jesus só começaram a aparecer algumas décadas depois da sua morte. Então, quando se decretou o cristianismo como a religião oficial de Roma, lá pelo século IV, já depois de Cristo, pegaram então as cópias da Septuaginta e da Taná, e nesta época já não existiam os originais, era tudo cópia, e começaram a juntar com os escritos que circulavam naquela época, né, em torno do cristianismo. Então era a carta de Efésio que estava em Roma, era a carta de Pedro que estava no poder do pessoal de Tessalônica. Então eles começaram a reunir os escritos dessa época para formatar a Bíblia que nós conhecemos hoje. Então, como havia muitos escritos, muitos também se perderam ao longo dos séculos. Sem contar, queridos, a resistência que alguns grupos tinham para entregar algum escrito que estava em posse deles por causa da fragmentação, por causa da divisão que já havia no período da primeira cristandade. O povo antigamente estava dividido. Uns que eram de Apolo, outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de João, e assim era o mapa cristão da primeira era. Era assim, era toda fragmentada. Então, quando houve um decreto para que todos entregassem seus livros, muitos não entregaram. Mas eles conseguiram juntar vários e vários livros, tá? E juntaram tudo e foram, ao longo dos anos, dizendo assim: esse livro aqui fica, esse livro aqui fica de fora, esse livro esquece, já esse aqui não, esse aqui traz para cá que é necessário. Então, vocês notem como tudo isso veio acontecendo até chegar aos dias de hoje. E dizer que essa Bíblia não foi mexida é querer tapar o sol com a peneira. É claro que dizer que tudo isso foi planejado não foi dessa maneira. Não foi nada arquitetado de uma mente, não. Então, desde aquela época, quando havia alguma necessidade de trazer algumas verdades para o povo, era feita uma alteração na Bíblia. E dali fazia-se alteração pela conveniência da época que estava se vivendo. Vocês estão entendendo, abençoados? Então, quem se opunha, ou quem falava, ou quem divulgava que a Bíblia foi mexida, era perseguido naquele tempo. Vocês notem isso pela história dessa própria igreja, da falsa igreja, né? Veja quantos sofreram martírio, né? Quantos foram mortos por essa falsa igreja. Era só levantar dúvidas acerca de seus escritos, logo o sistema impunha regras duras contra quem se levantasse contra eles. E tudo foi sendo convenientemente arquitetado pelas necessidades dos tempos dentro daquele contexto. E hoje nós vemos o sistema infiltrado no poder. Não é verdade? Eu tenho falado isso para vocês. Já pensou se existisse hoje um grupo que viesse a público e dissessem que suas doutrinas estão erradas? Seria um problema para eles. Como também, se hoje eles pegam e dizem que a Bíblia que eles têm na mão não é a original que tinha naquele tempo, que tudo foi mudado, já pensou se eles vierem a público e fizer isso? O mundo acaba. Por isso que a graça, queridos, ela deve ser entendida aos poucos. Por quê? Porque ela acaba com este mundo da religião e constrói outro. Constrói o da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que conhecem a verdade e a verdade nos liberta. Então, amados, depois de juntarem os livros, voltando aqui à história da Bíblia, depois de juntarem todos os livros, né, os bispos da falsa igreja resolvem então desenvolver uma língua própria, chamada latim. A bem da verdade já se falava o latim, mas poucas pessoas tinham acesso. Então o sistema religioso, ele encampou essa linguagem latim e começou a traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento do grego para o latim. Essa versão chamou-se a Vulgata Latina, que foi a tradução do grego para o latim. Então eles resolveram o problema deles. Agora, só eles teriam acesso aos escritos. E assim ficou chamada a Bíblia Sagrada por ele durante vários séculos. Por quê? Porque se você naquela época tentasse, sem ser da igreja ou um líder religioso da época, tentasse entender o latim, você não podia.
porque o latim era uma linguagem fechada, era uma língua fechada. Então os seus cultos, as missas, eram tudo realizadas em latim. E somente o clero religioso tinha um acesso a essa língua. Hoje não. Hoje se você quiser fazer latim, hoje existem vários cursos que ensinam. Mas foi quando Deus levantou vários homens, né, lá para a metade da Idade Média, né, foram homens que se levantaram e não queriam mais que fosse assim dessa maneira. Na verdade, eles descobriram a maquinação do sistema religioso. E aí pegam a Bíblia, o que eles pegam? Pegam a Bíblia e traduzem para várias línguas. Assim o povo teve acesso à já tão mexida Bíblia Sagrada. E você sabe qual foi o nome desse movimento que recebeu o nome? Foi o movimento protestante, que mais tarde se transformou também em mais um sistema religioso. E estão aí com suas Bíblias, que também adaptaram os textos da Bíblia às suas doutrinas, ou seja, às suas conveniências. Então, queridos, isso apenas é um pequeno resumo da história do sistema religioso. Claro que tem muito mais coisa. E por que eu tive que trazer esse entendimento histórico? Primeiro, é para provar que a história está a nosso favor. Segundo, os relatos que eu citei são de fontes confiáveis. Essa é a história contada por eles mesmos do sistema religioso. Eles só omitem uma coisa. Eles omitem admitir que esse livro foi mexido. E ele criou um sofisma dentro da cabeça das pessoas que esse livro nunca foi mexido. Porém, é algo impossível de se crer que esse livro não foi mexido. Principalmente depois que o Senhor nos revelou a sua graça. Partindo deste ponto, eu vou agora começar a destacar na mensagem que é um texto bastante conhecido por todos, que é o texto de Lucas, onde Jesus de Nazaré realiza a última Páscoa para o sistema, a última ceia. Só que ali foi uma Páscoa. Mas o que se sabe é que não foi apenas uma ceia, tá, abençoado? Era uma comemoração da Páscoa, como todos os judeus faziam. Vamos ler o texto tradicional que todos nós temos acesso até hoje? Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, que diz: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, queridos, aí está o texto, como chegou até nós agora, até esses dias. A pergunta é, será que esse texto é fiel? É isso que vamos ver. Então, antes de nos aprofundar nesse texto, eu estava vendo aí alguns estudos, né? Eu sempre procuro, e um estudo vai puxando o outro. Você sabia, queridos, que a ordem cronológica, tá, desse texto da ceia da Páscoa, geralmente, né, para os judeus, até os dias de hoje, a Páscoa ela é realizada 2 feriados no ano, são feriados religiosos que os judeus param para realizar a Páscoa, tá? Então, a data, agora que eu quero que vocês prestem atenção, a data judaica da morte de Jesus de Nazaré foi justamente nesse dia da ceia. Jesus morreu às 15 horas, segundo dizem alguns estudiosos, né, que eles estudaram lá. Jesus de Nazaré morreu às 15 horas. E a ceia, a Páscoa, geralmente ela é realizada a partir das 18 horas. Olha só. Agora a pergunta é: como pode Jesus ter sido morto no dia da Páscoa e ter realizado a ceia? Muitos falam que Jesus realizou antes, mas se Jesus realizou algo referente à lei que está escrito na Torá para ser feito, é uma cerimônia que tem que ser feita da maneira como está escrito, porque ali representa o dia da expiação dos pecados do povo. Então, queridos, é uma questão bastante polêmica, e isso é discutido hoje nos porões da teologia. Só que eles não colocam esses assuntos para fora por conveniência. É onde eu falo, ele sempre age por conveniência. Então o fato é que temos, se Jesus realizou a Páscoa antes, vamos dizer que Jesus tenha realizado antes da Páscoa,
não foi a Páscoa que ele realizou. E se ele realizou no dia da Páscoa, como pode ele ter morrido tal hora e depois aparece ele participando do último jantar, que era a ceia dali, uma ceia religiosa. Só, queridos, que é um assunto bastante extenso isso, tá bom? Eu não vou me aprofundar hoje nessa mensagem, mas isso é mais um fato para crermos que alguém errou ou alguém omitiu algo. Esse é o ponto. Mas vamos voltar ao texto aqui que nós estávamos olhando. Existem dois nomes muito importantes para o sistema religioso. E esses dois nomes que eu vou citar aqui foram pessoas altamente influentes naqueles dias para traduzir a Bíblia do grego para o latim. Um foi Orígenes de Alexandria e o outro foi Jerônimo de Stridon. Vocês conhecem esses cidadãos? Bom, Orígenes foi um dos escritores mais eruditos e prolíficos da primeira era cristã. Nenhum outro escritor antes da era moderna se igualou a ele em erudição verbal. O cara era fera. Este admitiu que os textos foram modificados. Ou seja, esse escritor foi um dos mais inteligentes em sua época e ele foi responsável pela tradução da Bíblia. Então, segundo a história, estes que eu estou falando são os pais da igreja, entre aspas, tá? Na primeira era. E também há o menos famoso, não menos famoso, chamado Jerônimo de Stridon, ou Estridão. Muita gente fala Estridão. Abençoados, Jerônimo é contado entre os maiores doutores da igreja dos primeiros séculos. Pai e doutor da falsa igreja, que confessou ter realizado adulterações na Bíblia católica. Logo, a primeira edição deste livro, fabricado pelos pais da igreja, da falsa igreja, e enormemente adulterado, estes foram os responsáveis pela tradução do grego do então livro para a língua latina, como que ficou conhecido como a Vulgata Latina. E quem juntou estes livros em uma só obra foi justamente Jerônimo de Stridon, que ao findar do seu trabalho, agora eu queria que vocês prestassem muita atenção, ele escreveu ao Papa daquela época, chamado Damaso, na qual se isentava de todas as adulterações que promoveram em seu trabalho. Isso mesmo. Ele escreveu isso na própria Bíblia. Pasmem os senhores. Na primeira página do seu trabalho, ele deixou registrado. E essa escrita ficou por muitos séculos lá. Eram reproduzidos e estava lá a reclamação de Jerônimo em relação à mudança da Bíblia. Mas depois da falsa reforma protestante, quando se traduziram a Bíblia para vários idiomas, eles retiraram esse texto de Jerônimo. Tinha que deixar lá, né? Porque a verdade tem que prevalecer. Então é o que eu digo, passam-se séculos e ninguém teve a coragem de mudar isto, de mostrar essas mudanças. Agora estamos nós aqui hoje, mostrando a verdade por trás desse livro. Por essa razão, sempre estou falando que precisamos jogar fora as doutrinas que nos foi ensinada, principalmente as que se referem à salvação, pecado, o mal, diabo, inferno, livre-arbítrio. Essa tralha tem que jogar fora. E muitos dos rituais praticados por eles hoje, da falsa igreja, são, na verdade, rituais pagãos, anticristãos. Por isso que nós devemos esquecer certos rituais, ou todos os rituais, vamos dizer assim, lá da falsa igreja. Mas vamos prosseguindo aqui no nosso entendimento. O fato é que esses homens apagaram esse texto, né? Os homens apagaram o texto lá que Jerônimo deixou. Porém, queridos, existe uma Bíblia muito antiga, chamada Bíblia de Gutenberg, datada de 1554. Vocês já ouviram falar na Bíblia de Gutenberg? Olha, lá está escrita essa carta de Jerônimo, endereçada ao Papa Damaso. E também em outra Bíblia italiana chamada Malherme, outra Bíblia também chamada Malherme. Porém, essa, quando traduziram para o inglês, eles retiraram essa carta. Eles vão retirando. A realidade é essa. Agora, acompanhe comigo essa cartinha
que Jerônimo mandou para o Papa. Vamos lá. Foi logo lá no início onde ele fez essa mudança. Jerônimo ao Beato Papa Damaso. Obriga-me a fazer obra nova de uma antiga, assim que depois de já espalhadas cópias da escritura por todo o mundo, me vejo na contingência de tomar assento, feito um árbitro, e dado que as cópias variam entre si. Então o Jerônimo está dizendo, olha, Papa, já existe muitas cópias da escritura por todo mundo. O que eu estou fazendo aqui não está certo. Então eu me vejo na obrigação de deixar isso claro no meu trabalho. Aí ele depois completa ali. E dado que as cópias variam entre si, decidir quais são as que se encontram em consonância com a verdade do texto grego, trabalho que me é imposto pela piedade filial para contigo. Mas para que não deixe de ser uma perigosa presunção, a de que a juíze dos outros, justamente aquele que deveria ser todo julgado, há de mudar as palavras bíblicas a que já se acostumou a língua do ancião. É forçar um mundo já entrado em anos a retornar aos rudimentos próprios da infância. Parece que ele está usando um verso de Paulo, né, em Coríntios, né? Depois ele vai e completa. Pois qual será o douto, ou igualmente o indouto, que, havendo tomado nas mãos o volume e percebido que o que aí vai lendo é de sabor diferente daquele a que uma vez se habituou para sempre, não há de prorromper em imediato protesto, gritando que eu, falsário, sou um sacrilego, cuja ousadia, ou sacrilégio, né? Cuja ousadia chega ao ponto de, em livros tradicionais, fazer acréscimos, mudanças, correções. Como a compensação à acrimônia que assim me atinge, dois motivos tenho de consolo. Por um lado, que a ordem de execução desse trabalho vem de ti, que és sumo sacerdote, e por outro, que são os próprios maldizentes a dar testemunho confirmatório de que aquilo que varia não é verdadeiro. Pois se é ao teor dos textos latinos que se deve prestar fé, diga-nos então a qual deles são quase tantos quanto os próprios códices. Se ao contrário é para procurar a verdade, eruindo-a da comparação, demais exemplares, então por que não remontamos ao original grego e corrigimos aquilo que, no latim, foi em má forma posto em circulação por tradutores sem correção ou emendado? Para pior dos palpiteiros incompetentes, ou aditado, ou trocado por copistas sonolentos. Veja que carta bomba que Jerônimo escreveu na Bíblia. Diante de tudo isso que temos visto, sou forçado a afirmar que a Escritura Sagrada encontra-se adulterada, tanto nos manuscritos gregos, quanto nas traduções que lhe foram dadas depois de séculos. Então, queridos, os problemas relacionados a essas questões de mudança foram muitos. E eu vou abordar um, que é a Páscoa, que foi justamente a ceia de Páscoa. E onde a igreja, onde o sistema, onde a falsa igreja, ela tira a Santa Ceia do Senhor. Então, o problema já começa na questão de ordem cronológica, sendo que eu não vou abordar isso nessa mensagem, tá bom? Há um problema sério de ordem cronológica aí. Mas vamos à questão textual, tá, abençoados? Vamos na questão textual. Nas nossas Bíblias de hoje, eu já li, encontramos o seguinte texto em Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Eu não vou ler de novo, mas vai aparecer para vocês. Tem duas frases neste texto, que eu deixei em letras maiúsculas, que não se encontram em alguns codex bem antigos, que seriam as frases: fazei isto em memória de mim, e a outra é: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora, essas duas versões que eu vou falar para vocês,
ela recebe um nome, porque esse códice, né, ou codex, ele está abrigado hoje na Catedral de Vercelli, ou Vercelli, né? Em italiano deve ser Vercelli, ou Vertete, ou Verset, né, que 2L. Bom, é Vercelli, tá aí. Então, crê-se que é o mais antigo manuscrito dos evangelhos em latim. Na versão anterior à tradução de Jerônimo, da Vulgata Latina, ou seja, esse texto aí, eu vou apresentar para vocês, ele foi antes da mudança que Jerônimo fez. Então vamos ver. Confira aí, abençoados, Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 21. Diz assim: E tendo recebido o pão, o agradecimento fez, e despedaçou, e deu-lhes, dizendo: Este é o meu corpo. Próximo versículo. Todavia, eis a mão do meu traidor comigo sobre a mesa. Esse é o texto fiel desse codex. Agora vamos analisar o outro codex. Esse é o Codex Palatinus, do ano de 450. Esse codex hoje encontra-se na Biblioteca Nacional da Áustria, em Viena. Veja a sua redação do trecho que nós estamos analisando em questão. Vamos pegar nessa versão a partir do verso 15. Vamos lá. E diz: Disse-lhes: Tenho ansiado com concupiscência comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Porém, digo-vos que agora não a comerei, até que eu esteja aperfeiçoado no reino de Deus. E recebeu o pão, fez o agradecimento, e partiu, e deu-lhes, dizendo: Este é o meu corpo. E recebeu o cálice, fez o agradecimento, e disse: Recebei e vivei, isto é, bebei, entre vós. Porém, digo-vos que, doravante, não viverei, isto é, beberei, doravante da bebida da vide, até que venha o reino de Deus. Todavia, eis a mão daquele que há de me trair, comigo sobre a mesa. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está escrito antes. Todavia, ai daquele por quem ele será traído. Eles, porém, começaram a inquirir reciprocamente quem seria esse que o faria. Entretanto, houve uma contenda entre eles, quem deles deve ser reconhecido o maior. Embaixo está a referência. Amados, eu citei essas duas Bíblias para demonstrar que Cristo não disse: fazei isto em memória de mim, como também o outro trecho. Todavia, ainda poderia ter citado outros codex, como por exemplo do Cantabrigense. Vou deixar aí para vocês na descrição. O codex também Corbesiensis II, do ano 450, e o codex Veroneses, também no ano 450, que são Bíblias da Vetus Latina, nas quais Cristo também não dá ordem para a realização da Santa Ceia. É isso mesmo que os senhores estão vendo e que o sistema religioso faz uma vez ao mês, dizendo que Cristo disse o que não disse. E a tradição bíblica mais antiga e que comprova a inexistência de ordem para a realização da Eucaristia nos templos cristãos. E hoje, por revelação, o Senhor já havia nos revelado que a ceia pascual, que o sistema religioso pegou do Antigo Testamento, não existe uma ordem de Jesus para que no Novo Testamento pudesse ser feito isso. Sem contar que pela questão cronológica, que põe em dúvida se Jesus participou mesmo dessa ceia pascual, que eles hoje chamam Santa Ceia do Senhor. Agora está claro para nós que os textos foram acrescentados. Quando Jesus diz que é para fazer em memória dele, ou mesmo poderia dizer que este cálice é o Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós. Isso foi acrescentado. Eles acrescentaram, queridos. Então nós chegamos à conclusão que muitos textos foram adulterados, como este da ceia pascual. E aguardem, porque nas próximas mensagens que eu vou tocar nesse assunto da cronologia. Olha, abençoado, se prepare.
Eu vou trazer mais luz ao nosso entendimento. E nós vimos nessa mensagem como foi sendo concebido esse livro, como foi sendo mudado, como ele foi sendo trabalhado. E tivemos algumas provas do que o próprio copista que trabalharam nele resolveram informar e deixar escrito essas mudanças. E isso foi feito por conveniência de seus líderes, dos líderes religiosos, que neste momento eles podem estar juntos lá alterando outros textos da Bíblia. E isso eles fazem para esconder a verdade, ou seja, para que ela nunca venha à tona. Porém hoje, os olhos iluminados, o Senhor está nos dando sabedoria para que através destas descobertas científicas, muito mais coisas venham a ser destapadas. E como nós somos um povo sincero e de bom coração, nós queremos toda a verdade. Doa a quem doer. Por essa razão, amados, precisamos sempre estar preparados para o novo de Deus que a cada dia acontece para nós. Isso é crescer em graça e em conhecimento. Depois, queridos, vocês anotem tudo o que foi passado para vocês. Procurem saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Ok, queridos? Graça e paz. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.